Hoje eu não fui pro pré-vestibular, então eu tô meio assim. E então a Letícia me procurou perguntando algumas coisas sobre redação. E como não me custa nada, pelo contrário, me anima, eu decidi, né, dar uma compartilhada com o que eu sei. Então vou usar como exemplo, claro, o meu incrível parabéns, né? Pra explicar um pouquinho melhor sobre a questão de estrutura. Porque, obviamente, vou dar os créditos pra minha professora de Caio. Porque eu só recebi aqui assim, ó. E a estrutura em si tá gravada aqui na minha cabeça porque é fácil. Tem coisas, obviamente, que vão ser pedidas, como elementos coercivos, mas eu não tenho muita propriedade pra dizer, explicar o porquê. Porque, enfim, não é isso que eu quero. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da redação, né, que é algo que é muito importante. Depois eu vou ver se eu acho os vídeos da minha professora, que ela disse que tem um canal no YouTube, aí eu mando pra vocês. Eu vou usar como base esse tema aqui, ó. Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflitos. Depois eu mando uma foto, né, da redação para que vocês que acompanhem ou então consigam identificar essa estrutura. Na redação vai ter os textos motivadores, né? Vai ter uma folha lá que você tem que passar e procurar. Tipo assim, não é explícito que a sua proposta de redação esteja no começo da prova ou no final da prova. Ela vai estar lá pelo meio, assim, você vai folhear. Ih, achou! Então, o tema, ele sempre vai vir aqui embaixo e vai ter os textos motivadores, que são para clarear, sabe, sobre o assunto. Como falou aqui, desenvolvimento e preservação ambiental, né, aí vão ter dados, estatísticas, uma tirinha que faz uma sátira, né, essa questão de meio ambiente. Aí é interessante dar uma lida e gravando, que é mais importante. Achei uma palavra que legal. Risca ela, usa na sua redação. Porque é importante também que não copie diretamente o que está relacionado aqui. Aqui vai dizer uma tirinha, sei lá, uma música muito interessante, uma reportagem. De acordo com a reportagem, tá, não sei o quê. Não usa isso aqui como seu argumento, não, seu repertório, porque configura como plágio, não copia nada daqui. Tem estratégias, né, que você pode usar para copiar indiretamente, mas eu não boto muita fé nisso não, tá? Enfim, aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a estrutura. A primeira coisa que tem que ter na sua redação é a introdução, né? E tem que ter coisinhas específicas, que são o tema, a sua tese, né, que é a sua opinião sobre o tema, e 2 argumentos. Vou explicar separadinho cada um deles. O que acontece? O tema. O que eu, Ranieri, gosto de fazer? Já relacionar minha opinião com o tema. Porque aí eu não preciso, né, ficar me prolongando em linhas, né? Porque a sua introdução tem que ter de 5 a 7 linhas, porque se passar muito disso, você acaba perdendo espaço para falar sobre as outras partes. Mas enfim, de 5 a 7, eu particularmente prefiro que fique sempre nas 5, né? Que aí, nos parágrafos de desenvolvimento que são os maiores, você consegue falar sem, não entendi, ficou raso, ficou superficial, sabe? Enfim, aí eu já relaciono a minha opinião com o tema. E o que é relacionar com o tema? É você colocar palavras, né, do próprio tema, ou então sinônimos, para que a pessoa que vai avaliar entenda que não, tá falando sobre o assunto que está sendo pedido. Então, ao longo de toda a minha redação, tem que ser feito isso. Eu tenho que, de alguma forma, colocar uma palavra, um sinônimo, para a pessoa entender, não, ela continua falando sobre o tema. Porque se você tangencia, você é penalizado. Então, na minha redação, sempre vai aparecer alguma palavra, desenvolvimento, preservação ambiental, ou então, sei lá, melhoria, transformação, meio ambiente,
palavras assim, né, que estejam diretamente relacionadas. Aí eu vou ler aqui a minha tese. O desenvolvimento de um país não precisa ser oposto à preservação ambiental. Pelo contrário, é importante que esses dois conceitos sejam unidos para a prosperidade nacional. Essa é a minha opinião, que o desenvolvimento não precisa ser, tipo assim, em detrimento do meio ambiente. Tudo bem, tem que ter o desenvolvimento, as coisas têm que avançar, mas que avancem de forma a não prejudicar a natureza. Essa é a minha tese. Então, durante todo o meu texto, eu vou falar sobre isso. Que tem que ter a transformação, sim, mas que tem que ter a consciência de não prejudicar o ambiente. Essa é a minha tese. E você vê que eu não disse coisas do tema. Não, disse, mas não disse o tema, né? Eu usei palavras como que, ó, o desenvolvimento, preservação ambiental. Tá separadão, ó, desenvolvimento. Tá aqui no começo e preservação ambiental tá ali no final. Tô falando sobre o tema, mas não botei o tema, ou botei, mas separado. É interessante, por isso que eu gosto de fazer assim, porque eu já mato dois de uma vez só. Aí eu vou dizer, né, todavia, há a desvalorização do ambiente em função da melhoria. Essa aqui, né, ainda continua sendo a minha opinião, que você vai ver que ao longo do texto eu também vou dizer que beleza, tem que ser assim, né, tem que ter a melhoria, né, a transformação, mas tem que ter também um meio ambiente saudável. Só essa é a minha tese, minha opinião. Só que eu vou dizer que na realidade não acontece isso. Aí o X da questão é que vai entre os meus dois argumentos que precisam ter. Beleza, né? A desvalorização do meio ambiente em função da melhoria. Ok. Por quê? Por que eu tenho essa opinião? Por que eu estou dizendo que existe essa desvalorização da natureza? Aí que entra os meus dois argumentos. Que é como se eu estivesse respondendo. Eu tenho essa opinião, né? Por que eu tenho essa opinião? Meus dois argumentos. Tal situação possui a priorização dos interesses capitalistas e a negligência como agravante do problema. Esses vão ser os meus dois argumentos. Os interesses capitalistas e a negligência. Por que na sociedade, enfim, há a desvalorização do ambiente? Porque eles priorizam os interesses capitalistas e tem a negligência. Eles negligenciam o meio ambiente. Beleza, essa é a minha opinião do porquê que eu penso dessa forma. Aí entra a questão de que os meus dois parágrafos de desenvolvimento vão ter que ser sobre esses meus dois porquês, né? Como o meu primeiro porquê foi a priorização de interesses capitalistas, o meu primeiro argumento, que tem que ter de 7 a 10 linhas, vai ser falando sobre a priorização dos interesses capitalistas. Só que é interessante, a gente retoma o primeiro passo do desenvolvimento, e eles vão ter essa mesma escritura, é retomar o argumento, para eles entenderem que eu tô falando sobre aquilo que eu disse lá em cima. Então, beleza, o meu primeiro argumento é priorização dos interesses capitalistas. Eu botei dessa forma lá na introdução. Quando eu for colocar no argumento 1, no meu segundo parágrafo, eu vou usar palavras diferentes. Ademais, né, que vai ligar essas ideias. Depois eu posso falar de elemento coesivo, mas não é muito minha praia. A preferência pelos ideais capitalistas contribui para as crises ambientais. Eu retomei o meu primeiro argumento, mas usei palavras diferentes, para não ficar repetitivo. É interessante que você sempre esteja buscando sinônimos, palavras diferentes, para justamente não ficar repetitivo. Ponto. A minha primeira frase, até o ponto, né, a frase terminou com ponto, vai ser a retomada desse meu primeiro argumento. A partir do meu primeiro ponto, eu já vou introduzir o meu discurso de autoridade, que vai ser o meu repertório. Pode ser uma música. Eu gosto muito de usar música porque eu gosto muito de ouvir música.
E é mais fácil pra mim relacionar. Então, se eu penso alguma coisa, geralmente se eu vi uma palavra, eu li uma palavra, a minha cabeça automaticamente já pensa em uma música com certa semelhança. Mas aqui eu não usei músicas porque eu tenho repertórios coringas. Eu já cheguei a mandar alguns pra vocês. Eu vou dizer, né? Ó, ponto. Meu primeiro ponto, já retomei o meu primeiro argumento. Já vou introduzir o repertório. Assim sendo, para o sociólogo Zygmunt Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Ponto. Esse é o meu repertório. Estou dizendo que para um sociólogo muito conhecido, né, que teorias dele são usadas muito na redação, né, enfim, que para esse sociólogo os interesses da sociedade, os valores, né, essa questão de justiça, de moral, estão sendo colonizados, estão sendo, como é que eu posso dizer, superados, né, pela lógica capitalista, pelo valor de mercado. Então, alguns valores que a gente considera politicamente correto, justamente essa questão da moral, estão sendo deixadas de lado pela questão financeira. Então, estão preferindo valorizar o dinheiro do que a moral, por exemplo. Então, essa é o meu repertório sociocultural. Só que eu li, mas tem alguma coisa a ver com meio ambiente e desenvolvimento? Não. O X da questão é justamente esse. Como não tem diretamente a ver com o tema, eu relaciono. E todo mundo tem essa propriedade. Eu ouvi uma música, alguma coisa assim, poxa, que vai falar, sei lá, de preconceito racial. Mas, sei lá, no filme do Coringa, por exemplo, ele é discriminado, sim, mas por causa da loucura dele, por causa das doenças mentais que ele tem. Beleza, ele é discriminado pela condição dele. Se você for... Eu falei de coisa de racismo? Enfim, tô tentando dizer que o racismo é uma forma de discriminação. Então, o Coringa, por exemplo, ele vai sofrer essa discriminação pelas doenças mentais que ele tem, assim como pessoas, né, negras sofrem discriminação, né, por causa do tom de pele, sabe? Eu relaciono, tal como ele sofre, esse também sofre por causa disso e disso e disso. Isso é relacionar com o tema. É o que eu faço aqui, né? Falei o meu repertório. Não tem nada diretamente relacionado com o tema, mas eu vou lá e relaciono. Ponto é relação com o tema. Nesse sentido, né, que dá a ideia de que, de acordo com o que ele está pensando, eu vou dizer, o desenvolvimento, que é a palavra que vai estar aqui no coisa, o desenvolvimento, principalmente o industrial, principalmente o industrial, coloca os seus pensamentos como sendo uma prioridade coletiva. Dessa forma, aí aqui, né, no caso, já entra a minha opinião. Eu disse que o desenvolvimento, relacionei com o tema, coloca o seu pensamento como sendo prioridade coletiva. Não os valores, mas sim o capital. Dessa forma, ao utilizarem de forma negligente os recursos naturais, não consideram os impactos que esses desgastes causam no meio ambiente. Depois que eu relacionei com o tema, ponto, a minha opinião sobre. Eu vou falar um pouquinho, eu vou dizer, acontece isso por causa disso e daquilo. Né? A partir dessa forma, é a minha autoria. Eu falei disso do sociólogo, relacionei com o tema, e depois disso tudo eu tenho que, de novo, dar a minha opinião, porque é um texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que argumentar e dizer sobre o que eu penso. Peraí que eu vou tomar uma água. Então, aí o meu segundo... Não, teoricamente o meu terceiro, né? O terceiro parágrafo, que é o meu segundo de argumentação, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Só que o diferencial aqui é que o argumento que eu usei, né, o repertório, perdão, ele já vai estar diretamente relacionado à questão ambiental. Então eu não preciso relacionar. Deixa eu ver aqui, ó. Outro assim, a negligência. Eu não achei nenhum sinônimo para negligência,
né, na hora que eu tava fazendo, então eu usei assim mesmo. Porque eu usei negligência aqui em cima, eu tô usando ela aqui embaixo, não tem muito problema não. A negligência que os indivíduos possuem para com a natureza é outro entrave na busca por proteção ambiental. Ponto. Já relacionei com o tema aqui mesmo no começo. Falei de proteção ambiental. Aqui tá falando de preservação ambiental. Então, continuo ainda dentro do tema. Meu primeiro ponto, né, foi essa retomada do argumento 2. Já engato no repertório. Ponto, né? Aí. Conforme declara a Constituição Federal, em seu artigo 225, é dever do Estado e da sociedade a manutenção e garantia de um ambiente ecologicamente preservado. O meu repertório, ele já falou diretamente de preservação ambiental. Então, não tenho porquê de eu relacionar com o tema, porque ele já está diretamente relacionado. Então, ao invés de, nessa próxima frase, eu relacionar com o tema, usar um sinônimo, puxar e fazer essa junção, não. Eu já logo entro com a minha autoria, a minha opinião sobre esse argumento, com o repertório que eu usei, que é o seguinte: entretanto, ao analisar-se a realidade nacional, fica evidente que tanto os cidadãos quanto o Estado estão em desacordo com a maior norma brasileira. Ponto. Terminei os meus 2 parágrafos de desenvolvimento e a minha introdução. Aí agora vem o que é, para uns, a parte mais fácil e para outros, a parte mais difícil. Eu me enquadro desse lado aqui, que é a proposta de intervenção, que explicitamente ela vai querer 5 coisas de você. Agente, que é quem vai resolver o problema. Modo meio, né? O modo ou o meio que ele vai fazer para usar, para resolver esse problema. A ação que ele vai fazer e o efeito. O que tudo isso vai causar? Esse quinto aqui é o detalhamento. Você vai ter que explicar, falar melhor sobre qualquer um desses 4 que foram ditos, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua conclusão é usar o portanto. Eu indico. Botou portanto, já matou. Ó, portanto, aí a gente vai ter que retomar uma dessas 3 coisas. Argumento 1, argumento 2 ou tema. Eu prefiro já voltar no tema, que já mata tudo de uma vez, né? Já mata, no caso, a questão da retomada de alguma coisa e ter diretamente o tema escrito de alguma forma, que é, aí eu boto, portanto, retomada, né, dessa parte, que é imprescindível que a preservação ambiental esteja diretamente relacionada com o desenvolvimento nacional. Você vê que eu falei, usei palavras do tema, retomei, além do tema, a minha tese, que é a minha opinião, que eu falo que essas 2 partes têm que estar juntas. Eu particularmente acho incrível que já tá, tipo assim, ó, já tá tudo encaixadinho. E é interessante ter esse olhar um pouquinho mais atento na hora de você for, né, fazer essa parte. Ponto. Já voltei com alguma coisa que estava escrita aqui por cima. Aí, para tanto, o Poder Judiciário, esse vai ser o meu agente, quem vai resolver a problemática, né? O Poder Judiciário. Só que o que faltou na minha redação, para ela ser 1000, foi o detalhamento, que é a parte teoricamente mais fácil, que você pode falar sobre qualquer coisa, detalhar qualquer um desses eu não detalhei. Mas enfim, eu poderia falar, o Poder Judiciário responsável por fiscalizar, por garantir que as leis sejam julgadas, alguma coisa nesse sentido. Enfim, o meu agente, quem vai resolver o problema, é o Poder Judiciário. Então, ele deve, é importante que a questão de dever, ele tem que fazer, né? Ele deve, através de meios legais de fiscalização, né? Através, no caso da justiça e tudo mais, esse é o meu modo meio. Até que meios já indica que esse é o meu meio. Meios legais de fiscalização
julgar com mais vigor os crimes ambientais. Essa é a ação que ele tem que fazer. Aí o meu efeito é, a fim de garantir que a prosperidade e a transformação do país não custe a destruição da natureza. Esse é a minha conclusão. Eu só, tipo assim, não tá ruim. Ela só faltou uma questãozinha mesmo. Mas você encontra esses 4 dos 5 elementos. Que é o agente, quem vai resolver, a ação, o que ele vai fazer para resolver, o modo, o meio, como ele vai fazer e o efeito. Né? O que tudo isso vai causar? No meu caso, é a garantia, né, que a prosperidade da nação, né, não custe a destruição da natureza. Tem alguns, salvo engano, acho que elementos exclusivos que indicam cada um desses 5 elementos, que é tipo assim, o poder legislativo, no meu caso, como é o agente, é o mais fácil de identificar. Mas, tipo assim, os outros, né? É o poder legislativo, né? Ele deve, de alguma forma, ou poderia ser o ministério de alguma coisa, ou, enfim, o agente. Como é o mais fácil de identificar, não tem. A ação, ó, no caso, a ação... Eu vou pesquisar pra vocês. Vou pesquisar. Porque eu vou mostrar o que cada um desses indica. Mas é isso aí.